Então, eu não vou te falar o que você deve cobrar, quanto que você deve cobrar, que passos que você tem que seguir. Eu vou te falar o que dentro de você te atrapalha de cobrar o valor justo pelo seu trabalho e de ser valorizado pelo que você faz. E essa foi uma caminhada que eu precisei fazer, né? Porque não sei se todos sabem que eu era funcionária pública, não era, eu sou ainda, né? Só que eu estou afastada. E fiz essa transição de carreira. Eu sou, mas com a intenção de não voltar mais. Eu tenho a intenção de fazer o desligamento lá do meu antigo trabalho. Mas enquanto isso, né, eu estou podendo me experimentar aqui no novo regime de trabalho, né? Então, assim, apesar de eu ter muita certeza do que eu tô fazendo, eu não precisei ainda descartar essa possibilidade de retorno. Não precisei. Então, eu tinha um salário, né? Eu tinha um salário lá que era confortável, eu não precisava ficar provando o valor do meu trabalho. Mas quando eu passei a ser autônoma, tudo mudou. Então, eu já queria pedir aí, já que, né, eu já tô começando já com os assuntos, eu queria pedir para vocês mandarem coraçõezinhos, chamarem pessoas para assistir a live aí pelo aviãozinho, né? E qualquer coisa, depois ela vai ficar salva, você pega do início que você não pegou. Tá bom? Então eu vou tocar aqui muito sobre a minha história de quando eu me tornei terapeuta e quando eu passei a cobrar, né? Então, quando eu comecei a aprender a fazer terapia, né? Quando a gente está começando a fazer alguma coisa, a gente não tem muita segurança, né, gente? A gente está inseguro. O que nos torna seguros? A gente vê o resultado do nosso trabalho, né? Até aí tudo bem, isso é uma coisa assim, bastante natural. Agora, quando a gente fica o tempo todo inseguro, às vezes tem pessoas que, mesmo sabendo que o seu trabalho é bom, mesmo sabendo que está trazendo um bom resultado, continua inseguro, né? E são nessas questões que eu vou tocar bastante aqui hoje. Por que isso acontece? Né? Então, quando eu comecei a ser terapeuta, quando eu aprendi sobre a terapia, eu tinha muita dúvida se eu ia conseguir ajudar alguém, né? Se aquilo era suficiente. Mas mais do que isso, tinha uma distorção no meu pensamento que quando eu percebi isso me trouxe bastante alívio. Que foi o seguinte: eu achava que eu tinha que começar e já ser top de mercado. Então eu tinha ali uma referência, que era a minha terapeuta, que me ensinou tudo que eu sei, né? E ela era excelente, maravilhosa, pra mim não tinha terapeuta melhor do que ela. E eu achava que eu tinha que fazer um trabalho igual dela. Gente, se a gente for parar pra refletir, isso é meio ilógico, né? Ela tinha mais de 20 anos já de terapeuta, aí eu tô começando agora e eu quero ser tão boa quanto ela, né? É muito ilógico isso, mas eu devo dizer com muita sinceridade que isso era uma coisa real na minha mente. E eu sei que isso é comum em muitas pessoas, né? Porque a gente coloca um nível de exigência extremamente alto pra gente. A gente pensa, eu tenho que ser melhor. E por que a gente faz isso? Por que a gente coloca esse nível de exigência tão alto? Isso sim, tem muitas raízes, né? Que inclusive são coisas que eu abordo bastante no curso De Volta ao Eu Real, né? Porque a gente nós temos várias camadas que encobrem nosso ser e a gente tem que ir soltando essas camadas, removendo a distorção dessas camadas para que a gente consiga chegar no nosso eu real, e lá existe segurança, né? Mas a gente faz isso justamente porque a gente tá tão equivocado a respeito de nós mesmos que nós estamos tentando parecer algo em vez de ser algo.
E o que tem por trás é muito medo, medo da humilhação, medo da inferioridade, medo da rejeição. Então, às vezes pode até parecer assim, que é muito... Quando a gente fala de autoconhecimento, o assunto é, tipo, muito genérico, pode ser muito genérico, né? Muito abrangente, mas sempre cai nas mesmas coisas. Porque, por exemplo, se eu tenho uma dor de rejeição, isso vai impactar tanto no meu profissional, quanto nas minhas amizades, quanto no meu relacionamento afetivo. Então, quando eu curo uma dor de rejeição, que naquela situação ali que eu tô vivendo foi ativada por uma amiga minha, sei lá, não me chamou para uma festa, se eu trabalho aquela dor aqui, isso também vai impactar no resultado do meu relacionamento amoroso e da minha relação no trabalho, né? Mas enfim, aí a gente tem essas dores, esses medos de rejeição, medo da humilhação, medo de ser desvalorizado, medo da inferioridade, e aí a gente, para que a gente não corra esse risco, a gente traça metas altíssimas que nós temos que... nossa, agora que eu lembrei de pegar o microfone. Peraí que melhora bastante o áudio. Então a gente traça metas altíssimas para que a gente alcance. Só que isso acaba sendo uma tirania com a gente, né? Então eu fiz isso comigo. Por quê? Eu fui começar a atender e eu comecei a atender gratuitamente, né? Pra testar e tal. Eu não tinha coragem, era um abismo. Era assim, era assustador pra mim a possibilidade de eu cobrar algum valor pro que eu tava aprendendo a fazer ali naquele momento. Além disso, né, na minha área, existem muitas e muitas crenças espirituais, sabe? Porque assim, nós estamos falando aqui de terapia, então a ciência fala, a psicologia e tudo mais, né? Mas quando você tem um dom, a gente tem umas ideias, crenças limitantes de massa de que aquilo tem que ser dado gratuitamente. Só que aí você se vê numa berlinda, né? Porque como que você vai dar gratuitamente? E eu tava nessa, né? Eu tinha um trabalho, eu podia fazer como? Eu podia atender só 3 pessoas por dia, e isso assim, era matando completamente a minha vida pessoal. Porque eu preciso de dinheiro para viver, né? Eu preciso de dinheiro para pagar a minha moradia, a minha alimentação, todas as minhas despesas, né? Então eu podia fazer muito pouco. Então a gente tem essas crenças, né? Tipo, nossa, isso é um dom, eu vou ajudar as pessoas, não posso cobrar por isso. Então eu sei que já, pelo menos na área de terapia e de dons espirituais que a gente tem, isso é muito comum da gente ter medo, né? Só que aí quando você se coloca dentro de duas questões, né? 2 possibilidades, 2 caminhos, que é ou eu atendo 3 pessoas por dia ou sei lá, 6, 7 pessoas por semana, anulando completamente a minha vida pessoal, ou eu posso atender 20 por semana, cobrando e me dedicar muito mais para isso, né? Então, já tive que fazer uma grande quebra de paradigma na minha cabeça por isso, porque quando você tem um dom e por medo de cobrar, você não coloca ele em exercício, não está sendo pior do que se você estivesse cobrando? Por exemplo, eu contei aqui agora nos stories que hoje eu recebi uma cura muito grande, uma cura espiritual de um trabalho apométrico que eu fiz. E eu recebi de presente, ganhei esse presente. Assim, foi realmente um presente, sabe? Porque eu não contratei esse serviço, eu cheguei lá e era uma surpresa pra mim. E eu fiquei tão grata que eu pagaria o preço que eles me dissessem pelo que eu recebi. Não tinha problema nenhum em pagar, não tem, assim, eu queria tanto aquilo que eles me deram, né, que eu recebi, que eu poderia pagar tranquilamente. A minha gratidão quer retribuir, entende? Então a gente fica aí nessa de cobro ou não cobro, não posso cobrar porque é errado. Isso é crença limitante. Podia ser errado lá nos antigamente, sabe? Eu tô assistindo aquela série Maria Madalena e hoje mesmo, né, que eu tava terminando um episódio de manhã, eu vi que Jesus tinha
curado lá um endemoniado, que eles chamaram, né? E aí alguém falou assim para Jesus, por que você não cobra por isso? Vai ficar rico. Aí ele falou assim, eu não vou cobrar por um dom que eu recebi. Aí, gente, a gente tem que, pelo menos na minha percepção, na minha interpretação, e você tá bem livre para pensar diferente de mim, né? Na minha percepção é o seguinte, lá era uma coisa, uma realidade, agora não é essa realidade, entendeu? Não é. E então assim, a gente precisa de dinheiro para viver mesmo, né? E quanto mais, e se eu posso cobrar pelo meu trabalho, pelo meu tempo, mais eu posso me dedicar a ajudar mais pessoas ainda com esse dom. Então, ainda mais nesse momento que nós estamos, onde tantas pessoas estão com tantas dificuldades emocionais, espirituais, assim, a gente fica procurando a pessoa que pode nos ajudar naquela situação e às vezes é difícil de achar. Eu tenho certeza que eu tenho, por exemplo, a resposta e posso ajudar milhares de pessoas que não fazem ideia de como chegar até mim. Entende? Então, quando você tem a oportunidade de ter essa cura, algo que te liberta por dentro, que te traz uma felicidade, uma liberdade, enfim, uma cura, né? Você está disposto a pagar o preço, né? Então, para começo de conversa, isso é uma crença limitante, porque nos dias de hoje isso não é possível, né? A gente não sai na rua e consegue comida, tudo gratuitamente, né? Não é assim, igual antigamente tinha mais essa coisa de permuta. Inclusive, né, eu faço algumas permutas. Eu gosto de fazer permutas, né, por serviço e tal. Isso pode ser vantajoso, porque às vezes eu não tenho dinheiro para pagar, ou a pessoa não tem dinheiro para pagar, mas ela tem algo que me interessa. Então a gente troca isso, né? Então acho que pelo menos assim nesse meio holístico, isso hoje é muito possível de acontecer. Só que também não dá para eu fazer só dessa forma, porque eu tenho contas para pagar, né? Eu tenho despesas que, para que eu possa, por exemplo, estar proporcionando lives, conteúdos diários, não sei o que, eu tenho custos, né? Então, isso, pensando dessa forma, você pode colocar o seu senso de justiça, né? Então, eu confesso que essa não foi uma questão que me atrapalhou demais. Eu tô debatendo ela aqui porque eu sei que isso pega pra muita gente, tá? Eu já entendi logo e falei, não vou ficar presa nisso não. Então, pra mim foi mais tranquilo passar por essa coisa da crença religiosa. Peraí. Mas, então eu fiz ali uma experiência, né? Oi, Letícia, vai ficar salvo no YouTube depois, tá bom? Então eu tive que fazer ali aquela experiência, eu peguei alguns clientes voluntários, né, para passar, eu anunciei que eu estava estudando e tal, e quem queria receber terapia gratuita, mas como voluntário para uma estudante e tal, então eu fiz aquilo. Depois, quando eu percebi, né, eu fiz com algumas pessoas, né, várias pessoas, várias semanas, como se fosse um estágio assim. Então eu me capacitei. Quando eu vi que os resultados estavam bons, aí eu entendi o valor daquilo que eu estava oferecendo, sabe? E quando eu entendi que aquilo tinha valor e que realmente estava conseguindo gerar valor para aquela pessoa que estava ali à minha frente, eu recebi o desafio de colocar um valor, um preço, né? Na época eu lembro que eu coloquei o preço de R$50 para a sessão, né? E isso foi um abismo de medo que eu tive que enfrentar. E que medos eram esses? O que me impede de colocar R$50 o valor do meu trabalho, né? Que era muito barato. O que me amedrontava tanto? Me amedrontava, né, o medo de ser rejeitada e mais ainda de ser como é que fala? Desvalorizada. A Rafa tá falando que era dessa época. Não, Rafa, você chegou a pegar o meu preço de R$50? Quando você chegou eu já tava cobrando normal, não? Era 100 e poucos a minha sessão, não era? Mas enfim, o meu medo de ser desvalorizada era tão grande que
eu tinha medo de cobrar, entende? Então, gente, aqui eu tô entrando no principal assunto dessa live. No principal assunto dessa live. Porque eu não quero colocar o preço, porque se alguém disser que eu não valho, isso vai doer. Isso vai doer muito em mim. Então, aí o que acontece? Já vou responder aqui pra Sil. Mas o que acontece? Eu tinha uma dor dentro de mim de desvalor. Uma dor de não ter valor. Uma dor de ser desvalorizada, entende? Então essa dor já existia. E eu tinha tanta proteção, tanto medo para que ela não fosse tocada. E quais são as proteções e as defesas que a gente arruma? Não cobrar. Fazer tudo de graça, dar demais. Sabe? Dar demais. Aí a Sil tá perguntando, mas quando você começou, onde você atendia? Na minha casa. Quando eu comecei assim, né? Quando eu comecei a fazer o voluntário, eu comecei a atender na minha casa. Quando eu cobrei R$50, eu comecei a alugar por horário, sublocar salas de atendimento por horário, né? Então eu tipo pagava R$20 pela coisa e ganhava 30, né? Aí isso já dá um certo ar mais profissional para o seu atendimento, né? Porque a pessoa não precisa saber tudo que você é e não sei o que, as suas questões todas, né? Mas se você atende em casa e você tem um espaço para atender, isso muda muito, isso já valoriza, né? Inclusive, vamos daqui a pouco falar sobre essa questão da valorização, né, do que compõe o seu valor, né? Mas aí foi assim que eu comecei, né? Então eu tive que enfrentar esse medo de ser desvalorizada para eu poder cobrar. Eu confesso que quando eu passei por essa fase, eu não enfrentei muito esse medo de ser desvalorizada, porque só depois de um tempo é que eu tive mais clareza a respeito disso. Inclusive, a grande virada de chave da minha dor de desvalorização, que nem está 100% curada, se deu esse ano. Exatamente esse ano. Por quê? Porque até então, eu comecei com isso em 2015, final de 2015 que eu comecei a atender, né? Mas então o que eu fiz? Eu fiquei levando os dois trabalhos, então eu não me arriscava tanto, eu não me coloquei bem assim na praça, sabe? Pra eu poder realmente encarar essa dor e purificar essa dor. Eu tava sempre ali na proteção, tenho meu salário, né? Se eu ganhasse, se eu não ganhasse, se eu tivesse cliente, se eu não tivesse cliente, isso não fazia diferença pra mim, porque eu já tinha o meu salário, né? Agora, esse ano, que foi quando eu realmente fiz a transição de carreira, e eu vou chegar lá, isso fez uma grande mudança, uma grande mudança. Então, assim, gente, olha, o que eu vou falar aqui pra vocês hoje, por mais que, assim, enfim, isso aqui tem muito valor o que eu tô entregando aqui hoje pra vocês, são coisas que eu demorei muitos anos pra entender dentro de mim e muitos anos pra curar. Aí eu era ousada, né? Então a minha terapeuta, minha professora, colocou esse desafio que era a gente cobrar R$50, que era um valor simbólico. E eu enfrentei todos os medos, mas eu ousei. E por incrível que pareça, deu certo, porque eu tive clientes, né? Então eu fui tendo clientes. Sempre tive clientes. Eu lembro que eu joguei num grupo de WhatsApp que eu fazia parte, e eu consegui 10 clientes novos com esse preço. Eu falei, meu Deus, eu tô rica, né? Eu vou ganhar R$500 por semana. E aí eu falei, nossa senhora, que incrível. Então, eu consegui ali. Só que depois, o que acontece? Pelo menos a agenda de terapeuta, assim, dá uma afrouxada, dá uma aumentada, né? Vai, mingua, aumenta, né? Hoje em dia, graças a Deus, não tô passando mais por isso não. Mas, isso mexe tanto com a sua autovalorização, porque você pensa, se o povo for embora, é porque eu não tenho valor, né? Porque eu não tenho valor. Então você já julga assim, né? Você não, né, gente? Eu tô falando do que aconteceu comigo e pode ser que você se identifique. Mas aí você pode passar por esse pensamento de eles foram embora porque eu não fiz uma coisa muito boa, não fiz certo. E aí você começa a achar que não é mais... Que aquilo que você fez não é bom, que aquilo que você mesmo não tem valor, sabe? E é aí que a gente que se desvaloriza,
né? A gente pensa que o outro tá desvalorizando a gente, mas é a gente que se desvaloriza, porque quando um cliente fala, some, aí você pensa, o problema sou eu que fiz errado. E você desconsidera as inúmeras outras possibilidades que pode ter afastado aquele cliente, né? Inclusive, uma das minhas, né, questões que fazem, às vezes, né, as pessoas se afastarem de mim é a própria cura. E hoje, trabalhando com resistência e sabendo muito bem que resistência acontece, quem não quer melhorar não vai me procurar mais de jeito nenhum, né? E você pensa que não, mas tem cliente que procura terapeuta só para provar que ele não tem jeito na vida, que ninguém vai ajudar. Inconscientemente ele pensa assim, entende? Então, as pessoas que não me procuram, que fogem de mim, não é porque eu faço um trabalho ruim. Pode ser porque eu faço um trabalho bom demais e elas não estão prontas para mudar a vida delas. Elas estão apegadas àquele sofrimento, porque existe esse apego ao sofrimento, sabe? Aí, gente, tem várias outras coisas, né? Porque também tinha um grande preconceito dentro de mim com vendas. Que na verdade não era um preconceito com vendas, era uma dificuldade com vendas que passava pelo quê? Pelo medo da rejeição. Se eu ofereço algo para você, rejeição e inadequação, tá? Se eu ofereço algo para você, fala assim, olha, eu tenho uma terapia muito boa para te oferecer, eu faço um trabalho profundo que pode te curar a sua vida, com isso aí você fala, não, muito obrigada. Eu posso me sentir profundamente rejeitada, depois inadequada por eu ter oferecido, não deveria ter oferecido. Por que eu ofereci? Não deveria ter oferecido. Agora a pessoa está me julgando, agora eu sou rejeitada. Ah, ela pensou isso, me julgou que eu não sou capaz. Entende? Então, eu tive esse medo, né, de ser rejeitada e inadequada com vendas, com a parte de vendas. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a atender, e aí eu precisava falar para a pessoa que era melhor ela fazer mais um pacote de atendimentos, eu não oferecia e eu deixava a pessoa lá, sem saber, sem direcionamento, mas eu tava sempre o quê? Com um fantasma aqui na minha cola, assim, no meu ouvido, que era: você vai ser rejeitada. Cuidado, que você vai ser rejeitada. Não fala nada pra você não ser rejeitada. E isso me impedia, tá vendo como essas nossas dores impedem a gente de agir de forma espontânea? E aí, sabe o que aconteceu? Então, presta atenção que eu vou contando aqui, porque assim, ó, quando eu falava que a pessoa tinha que fazer um tratamento, sabe o que eu fazia? Eu tinha tanta vergonha e medo de falar que era para ela continuar e de falar que eu podia ajudar ela, porque também tinha crenças de que eu não podia ser amostrada, não podia ser prepotente, né? O que eu fazia? Eu indicava ela para minha terapeuta, gente. Olha que burrice. Olha que burrice. Eu falava, olha, eu acho que você deve fazer um trabalho e tal, se você quiser marcar com a minha terapeuta e tal. E eu acho interessante porque eu olhei para isso em mim de tantos ângulos que depois, quando eu percebo algum profissional fazendo isso comigo, eu já noto na hora. Por exemplo, outro dia eu fui fazer uma sessão de quiropraxia com um cara, né? Aí ele me perguntou, você não fez terapia, você já fez antes? Eu falei, olha, fiz um tempo com osteopata e tal. Aí no final ele foi me recomendar, mas eu percebi a insegurança dele de eu não voltar. Que ele falou assim, olha, eu acho que você deve fazer mais sessões, né? Se você quiser, não quiser fazer comigo, mas quiser fazer com seu osteopata. Então, olha que frase desnecessária, que demonstra, que mostra que ele não tinha valor. Que ele estava, na verdade, com medo de ser rejeitado e inadequado. Entende? Porque assim, ó, hoje em dia eu falo assim, você tem esse problema? Eu posso te ajudar. Quem que você sugere? Eu falei, eu sugiro eu mesma, eu confio no meu trabalho. Sabe? Então, se eu tenho uma coisa, agora, a não ser que eu realmente me depare com uma questão que eu falo, olha, isso aqui está além do que eu posso te oferecer. Isso aqui eu não faço. Aí eu vou ser honesta, né? Vamos supor assim, sei lá,
Um trabalho, igual muitas vezes alguém fala, me procura para fazer atendimento com adolescente. Eu falo, olha, adolescente eu não atendo, aí eu recomendo outro profissional, né? Porque eu gosto de trabalhar com adulto, eu tenho habilidade com adulto. Ou com doenças, eu falo, eu não sou especialista em doenças, eu posso sim te ajudar, né? Mas às vezes eu indico um terapeuta ou outro para você ter mais informações para o seu processo de autoconhecimento que você vai fazer comigo, porque eu, para mim, sou uma das melhores referências, porque hoje eu sei o meu valor. Então, gente, olha só, olha como eu tô falando que essa frase, presta atenção, essa frase de se você não quiser fazer comigo e fizer com outro, mas quem te perguntou isso? Sabe? Ela é totalmente desnecessária e ela demonstra o seu medo de ser desvalorizado, né? Mas vamos falar aqui, né, que a gente está falando de frases e vamos falar de camadas que a gente pode construir de imagens, mas o que realmente reverbera é o que você sente. Se você tem a dor de desvalorização, na verdade é porque você não acredita no seu próprio valor. Não acredita. E aí você vai falar assim, Dani, mas eu sei que eu tenho valor. Eu passei por isso. Nossa, mas a minha terapia é muito boa. Realmente muda a vida da pessoa. Eu sei que tem valor, mas dentro de mim está emanando aquela frequência de eu não tenho valor. E aí isso você leva para os seus relacionamentos. As pessoas te tratam da forma como elas quiserem, te tratam como lixo, te deixam em última instância na vida dela, sem prioridade, sem importância, porque se você tem essa crença de que você não tem valor, você vai carregar ela para todas as áreas da sua vida. E aí, até no grupo do atendimento de quinta dimensão desse mês, hoje, falamos da aula 7 do curso De Volta ao Real. Existe uma coisa que se chama palavra cristalizada, e eu vou explicar sobre isso, que foi a minha mudança, minha grande mudança de chave, né? Então, assim, a minha dor de desvalorização e o meu autodesvalor, ela me trouxe experiências em ser desvalorizada nas amizades, ser desvalorizada nos relacionamentos, ser desvalorizada profissionalmente, sabe? E por mais que eu tentasse ser melhor, colecionar qualidades, colecionar atributos, habilidades, isso não mudava, eu continuava sendo desvalorizada. Por isso que é uma grande perda de tempo você ficar tentando ser melhor se você não remover os seus obstáculos internos, né? Então, assim, como que acontece isso? Dani, por que eu me desvalorizo? Por que eu não sei o meu valor? Como que eu faço para mudar isso? Bom, a gente precisa entender como que as dores são criadas e ter ferramentas para mudar isso. As dores são criadas na infância, até os 7 anos de idade. Então, alguma experiência pode ter acontecido que a criança entende aquilo de uma forma limitada. Então, pode ser, por exemplo, que o seu pai dá uma boneca para sua irmã, uma boneca de R$70 para sua irmã e uma boneca de R$40 para você. E quando você olha aquilo, você entende que você não tem valor. Porque a criança, quando ela vê algo, alguma necessidade dela não sendo atendida, ela sempre pensa que o problema está com ela. Então, naquela hora, ela constata, eu não tenho valor. E isso pode gerar uma dor tão grande, essa constatação errônea dela, porque a criança ela não tem condição de falar assim, não, mas a minha era mais bonita, a minha combinava mais comigo. Enfim, ela não tem a visão e o intelecto para avaliar e para ponderar aquilo que está acontecendo. Então ela olha e ela constata de forma limitada, eu não tenho valor. E isso é tão doloroso para ela porque é a morte para a criança, sabe? Daí ela pega, entende aquilo, acredita naquilo e pensa, eu preciso esconder isso. Então isso se transforma num segredo. E isso é o que a gente chama de palavra cristalizada, que vem do Pathwork, esse conhecimento. Então, a palavra cristalizada, ela é um conteúdo que tem dentro da gente que é extremamente difícil de acessar, que precisa de técnica, precisa de uma caminhada de autoconhecimento para você encontrar
ela dentro de você e trazer a sua consciência. Então você precisa de um terapeuta extremamente experiente para te ajudar a acessar esse lugar, para que você descubra esse segredo, porque o segredo, ele é tão assustador que a criança não quer entrar em contato com ele. Então ela esconde dela mesma, dentro do inconsciente. Então, e aí você pode até desconfiar que você tem uma palavra cristalizada, mas você só consegue dissolver essa palavra quando você acessa a dor e a memória onde você teve essa constatação. Então, gente, vocês estão entendendo que o processo de cura e de autoconhecimento, ele é um tantinho complexo. Não é simplesmente eu querer, eu entender com a mente e eu consigo resolver, né? Uma palavra cristalizada que tem sido muito comum nos meus atendimentos é eu sou burra. Então a pessoa morre de medo de errar. Eu sou burra. Beleza, eu já entendi que pensar que eu sou burra me leva para um desespero. Mas como que eu curo isso? Eu já sei que isso é uma palavra cristalizada. Como que eu curo isso? Você só cura se você acessar esse conteúdo na energia dentro de você, sabe? Não é no mental, é dentro de você, na energia. Então, você vai conseguir fazer isso sozinho? Às vezes você consegue, mas precisa de uma caminhada de autoconhecimento, né? Mas normalmente você precisa de ajuda para chegar nesse lugar. Então, como que eu cheguei nessa minha palavra cristalizada de eu não tenho valor? Através dos atritos do dia a dia, sabe? Teve um episódio que eu tinha uma amiga que trabalhava comigo e tal, né? E eu tava sempre ajudando ela. Eu tava sempre mostrando pra ela, entregando de graça, assim, minha habilidade, meus conhecimentos e tudo mais. Aí eu lembro que teve um dia, né, que eu ficava assim, cara, eu posso ajudar ela, mas eu não falava dela fazer uma sessão comigo, porque uma coisa é eu te ajudar a entender o que você tá passando, né? E isso faz parte da terapia. Mas tem um outro nível que a gente faz na terapia, que é acessar essa energia. E eu não consigo fazer conversando, eu não consigo fazer pelo WhatsApp, eu não consigo fazer dessa forma. Eu tenho que ter um ambiente onde eu vou te colocar, aplicar uma técnica de expansão da consciência. Então eu olhava, eu entendia todas as questões dela, mas claro que o entendimento não ia ser suficiente. Aí teve um dia que ela virou e falou assim, vou marcar uma sessão com a fulana pra ver isso. Gente, eu me senti tão desvalorizada quando ela falou isso. Tão desvalorizada. Porque naquela hora eu entendi, eu não tenho valor. Porque quando ela toca a minha dor, eu vou para o entendimento da criança. E a criança entendeu o quê? Eu não tenho valor. Né? Então foi isso que me fez pegar esse conteúdo que me fez sofrer e levar para a terapia. E aí eu fui me trabalhando. E aí, o que também quero falar um pouco mais, contar um pouco mais de outras coisas que eu fiz para evitar acessar essa dor. Por exemplo, eu cobrava barato. Eu cobrava barato demais. Às vezes pela entrega, então não era justo. Então a pessoa, o cliente que está do seu lado, ele percebe quando está em desacordo o valor que você cobra e o valor que você entrega. Então assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre me faço tudo muito bem feito, sabe? Então mesmo na terapia, eu entregava muito e cobrando uma mixaria. Aí a pessoa fica desconfiada, gente, porque tá desacordo, porque tem uma coisa que ela entende e tem uma coisa que ela sente e aquilo não está alinhado. Então a gente precisa trabalhar no alinhamento do que eu entrego com o valor que eu cobro. Entende? Porque às vezes o próprio valor que eu cobro tá passando essa informação de forma implícita, que é eu não tenho valor. Sabe? Aí, nossa, já estamos com 35 minutos e eu ainda tenho 1 milhão de coisas para falar. Porque esse assunto era muito, muito rico. Então, eu cobrava pouco e até o início desse ano, que foi quando eu realmente me coloquei nessa situação, quando eu precisei colocar atenção nessa questão de receber do dinheiro, porque aí eu estava abrindo mão do salário que eu recebia e esse dinheiro precisava dar para pagar as minhas contas,
que no início do ano, que quando eu comecei realmente a colocar mais energia nos atendimentos individuais, eu estava ganhando muito pouco. O dinheiro nunca dava e eu ficava com aquela sensação de que eu estou dando demais, estou me esforçando demais e não recebo o suficiente de volta. Então, tinha uma autodesvalorização aí, sabe? Mas como que eu ia cobrar mais caro? Aí tá, eu fiz essa estratégia também. Peraí, vou cobrar mais caro então. Botei um preço bem alto. E eu aqui dentro ficava cheia de desculpas. Ah, porque eu não quero botar foco no atendimento, eu não quero que minha agenda fique cheia, porque eu não vou dar conta de dedicar para outros projetos e tal. E aí eu tive um gato pingado de clientes quando eu cobrei um valor bem alto para minha sessão, sabe? Mas também não estava alinhado, porque se eu acredito que eu não tenho valor e estou cobrando um valor, eu cobrava mais do que eu achava que eu merecia. Então, energeticamente, essa informação chegava no cliente assim como uma confusão, sabe? Talvez se o cliente de lá tivesse um discernimento ou pouca sensibilidade, pode ser que ele não percebesse isso. Mas isso pode ser um motivo de afastamento. Entende? Então eu comecei a cobrar, aí eu baixei. Teve um momento que eu baixei, né? E até quando chegou o atendimento de quinta dimensão, que eu precisei cobrar um valor mais caro, eu fiquei insegura com esse valor, porque eu canalizei esse atendimento, né? E só que toda vez que eu fiquei insegura, eu ouvi a voz dos meus mentores dizendo: não se preocupe com isso, cobra o valor que tem que ser cobrado e o resto, porque eu ficava... Qual que é a voz da dor, da desvalorização? Qual a voz da crença? E se eles não pagarem? E se não tiver cliente? E se as pessoas não quiserem pagar esse valor todo? Sabe? E aí, sabe o que eu fiz? Eu criei um atendimento e eu lotei de coisa. Porque eu tinha que compensar. Como eu acredito que eu não tenho valor, eu tinha que compensar dando muito, entregando muito, para que não corresse o risco de ser desvalorizada. E eu comecei o curso de Volta ao Real, né? Comecei a gravar as aulas de Volta ao Real, ainda muito nessa energia de não ter valor. Para uma pessoa mais sensível, quem assiste as primeiras aulas, que eu vou regravar muito em breve, vai ver que na aula 7 as coisas mudaram. Foi quando eu fiz uma sessão e eu acessei essa minha palavra cristalizada de não ter valor. E a minha criança, minha consciência infantil finalmente entendeu que aquele episódio que aconteceu, que gerou esse segredo, não definia o meu valor. Então, eu expandi a minha consciência, sabe? Depois disso, eu comecei a ajustar os meus valores, né? Comecei a cobrar o valor que eu acho justo, sem medo, porque se uma pessoa falar que não quer o atendimento, isso não vai me afetar. Se ela falar que não tem dinheiro, isso também não vai me afetar, porque eu sei o quanto que vale e o quanto eu me esforço para entregar aquilo e o quanto aquilo tem valor. Se eu me desvalorizo, se eu desvalorizo o que eu entrego, a pessoa não vai sentir confiança de que aquilo tem realmente valor, né? Então isso passa até pelo âmbito da confiança, sabe? E aí deixa eu ver, tem uma outra coisa que eu queria falar. De coisas que eu fiz errado. Lembrei. É o seguinte, a gente achar que as pessoas não têm dinheiro. Sabe? Eu tinha muito essa crença. Mas eu não posso porque meus clientes não têm dinheiro. Da onde você tirou isso? Como que você sabe se ele tem dinheiro, se ele não tem? Eu não posso cobrar isso porque fica muito caro. Caro pra quem, ô cara pálida? Caro pra quem? Sabe? Aí você pode começar a avaliar o que você gasta com o que é precioso para você, né? Às vezes você vai pagar R$500 numa calça e não tem coragem de pagar 250, R$300 numa terapia. É uma questão de prioridade, né? Aí você vai lá e cobra 50, R$100 da sua terapia, aí a pessoa fala, ou às vezes você dá de graça, né, pra pessoa, porque você está tentando que o outro valorize você. Então, quantas vezes eu não dei de graça porque eu queria me sentir valorizada?
Aí quando você vê que o outro, né, nem te valorizou, inclusive, daqui a pouco você vê ele lá na viagem top das galáxias, que você não tem dinheiro para ir. E ele falava que não tinha dinheiro para te pagar. Então, assim, como assim que o outro não tem dinheiro? Quem somos nós para saber se o outro tem ou se não tem? A única coisa que você pode fazer é estar segura e certa do que você oferece, entregar algo de valor mesmo e cobrar o que é justo por aquilo que você está entregando. Sabe? Então, esses dias aconteceu uma coisa. É uma terapeuta que eu faço terapia com ela, que é de Body Talk. O Body Talk, ele é uma terapia que você escuta, o corpo te diz as informações que tem, né? Então, assim, eu também consigo levar a pessoa para esse estado, mas se a pessoa não tem muita habilidade para fazer essa leitura, eu fico muito, assim, na minha terapia, eu dependo do que a pessoa vê. Então, eu tenho muitas formas de conduzir a pessoa para tomar o máximo de consciência. E o tipo de terapia que eu faço, ele é uma terapia que os resultados são mais efetivos do que muitas outras, que particularmente eu acho até maior do que o Body Talk, né? Mas, por exemplo, para mim, que faço uma caminhada de autoconhecimento, eu descobri uma terapeuta que ela tem uma habilidade de ler as coisas e tudo que ela fala faz muito sentido com o meu grande nível de autoconhecimento, entendeu? Então, ela me dá atalhos, porque ela me traz informação. Só que ela traz no meu mental, e aí do meu mental eu vou, assim, não só do meu mental, né? Porque ela trabalha em níveis de consciência também, com ferramentas, em muitas ferramentas. Mas eu uso mais essa ferramenta como... eu uso mais a ferramenta do Body Talk como um alimento para minha caminhada de autoconhecimento. Porque tem uma parte da cura que ela só pode acontecer, ela só vai acontecer se tiver a sua consciência. Entendeu? Então, às vezes, eu vou ter profissionais incríveis e que eles te levam até níveis muito profundos, mas se a sua consciência não estiver lá presente, se tiver só o seu mental presente, você não consegue alcançar a cura que está sendo oferecida. Entende? Aí, essa terapeuta, gente, é uma pessoa que ela tem um dom de ler as coisas que é muito impressionante. Eu tenho indicado ela para várias pessoas. Só que eu fiz uma terapia com ela uma vez e eu não tive vontade de voltar. Não é estranho isso? Quando você vai lá, experimenta um atendimento que é tão bom e você não tem vontade de voltar? E tem duas coisas que podem estar por trás disso. Pode ser a sua própria resistência de que eu não quero a cura, né? E aí como eu já sou uma veterana de caminhada, eu sei quando é a resistência. E não era bem uma resistência, sabe? Quando eu parei para sentir, né, eu quero ir lá de novo, mas eu sentia que tinha uma barreira entre ela e eu. Eu sentia que tinha uma barreira. Quando eu parei para sentir, intuir, né, porque eu também tenho essa coisa de ler campo, de entender as informações, eu senti que ela tinha uma coisa com a prosperidade, uma coisa com essa... Eu senti que ela tinha a mesma dor que eu tinha, que é a de falta de valor, né? E aí... O que eu fiz? Eu falei assim, passei um tempo tal, e aí recentemente eu procurei ela para fazer um pacote de sessões. Olha aqui o que ela fez, né? Que depois eu até dei o feedback para ela, a gente virou parceira aí. Eu até dei o feedback para ela. Eu falei assim, ela usou tanta linguagem de autodesvalorização porque estava de todas as formas tentando me afastar. Ou seja, a sua dor de desvalorização pode afastar o outro, porque você tem tanto medo de ser desvalorizado que você fecha portas de forma inconsciente, né? Então, eu procurei ela e perguntei o preço. Aí, ela me apresentou algumas opções lá. As opções dela, assim, tinham 10 sessões que davam um valor bem caro e a forma de pagamento não era flexível, sabe? Quando eu vi essa coisa de forma flexível, eu já percebi o seguinte, que aquilo era um afastador,
né? Por exemplo, nos meus atendimentos, eu disponibilizo a opção de pagar com cartão, a pessoa pode parcelar quantas vezes ela quiser, no cartão de crédito, claro, né? Porque tem uma questão de limite também, que se não for no cartão de crédito, eu preciso mover um monte de estruturas para eu gerenciar essa coisa. O cartão de crédito, né, não é assim, você pagou, já está resolvido. A gerência de se vai pagar as parcelas ou não, tá com a operadora do cartão de crédito, né? E eu já falo lá que se ela quiser essa opção, tem a opção com juros e tal, então ela não tinha essa opção. Aí eu comecei a negociar com ela. Só que aí ela entrou numa coisa de começar a me dar desconto sem eu pedir, né? E outra coisa que ela fez foi demorar muito para arrumar horário, sabe? Em outra situação. Então, assim, ó, quando você dá desconto sem a pessoa pedir, você já tá se desvalorizando na mesma hora. Porque lá no caso dela, e que eu também tinha, ele não vai ter dinheiro, então antes que ele não tenha, eu já vou dar desconto. Você entende? A pessoa tá no medo, ela entra no medo e fala, não, ela vai falar que não tem como pagar aquele valor, então já deixa eu dar um desconto logo porque ela não tem dinheiro. Gente, isso é uma crença. Porque eu não sei se o outro tem dinheiro ou não. Isso não é da minha... Não sou eu que vou dizer. Se aquilo que eu estou oferecendo for muito importante, ele vai arrumar o dinheiro, né? Eu arrumo, quando uma coisa é importante para mim, eu me viro nos 30 e arrumo dinheiro. Eu tiro da minha comida. Eu passo a comer, sei lá, a coisa mais barata que tem para arrumar aquele dinheiro, porque aquilo é importante para mim. Agora, o fato de, às vezes, uma coisa não ser importante para o outro, eu não posso deixar que isso me desvalorize, entende? Então, por exemplo, o que eu ofereço aqui no meu atendimento é algo extremamente valoroso. Se a pessoa não está no nível de consciência para compreender esse valor, eu abro mão dela. Tudo bem, pode ir. Na hora que isso for relevante para você, você volta, né? Agora, eu me desvalorizar para que o outro se encaixe, e aí quando o outro me desvalorizar na real, eu vou ficar ressentida com quem? Com o outro. Poxa, mas eu fiz tudo para você, cobrei. Às vezes eu fico ressentida com o meu próprio trabalho. Porque, nossa, eu tô dando muito, muito, muito aqui e não tô recebendo de volta. E esse ano eu tive essa sensação, sabe? Que eu tava trabalhando muito, muito, muito e não tava recebendo de volta. E aí eu fui, né? Tô sempre trabalhando, né? Esse ano eu peguei assim esse ano não, desde o ano passado eu tô trabalhando em todas as minhas questões financeiras, de transição de carreira que eu fiz, né? Eu comecei a pegar todos os episódios da minha vida que traziam isso, porque eu queria desbloquear tudo que tivesse dentro de mim para que eu pudesse exercer esse meu propósito. Então, eu tenho meu propósito, mas o que me obstrui? As minhas crenças, as minhas dores, os meus medos de realizar aquilo que eu quero realizar, sabe? Enfim, então ela pegou, ofereceu isso, me ofereceu desconto, daí acessou... permitiu que eu pagasse no cartão de crédito. Então ela foi mostrando assim, a flexibilidade é boa, mas da forma como ela foi mostrando, dava pra ver que ela estava insegura. Aí se a pessoa do outro lado não entende o que ela tá fazendo, vai ler o quê? Especialmente, não tem valor, então é melhor eu não fechar com essa pessoa. Entende? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Mas o principal é a gente encontrar essas dores de rejeição, de inadequação e de desvalorização dentro de nós mesmos. Porque se a gente não mudar... Então assim, ó, depois que eu achei essa minha palavra cristalizada e eu trabalhei ela na energia, minha prosperidade fluiu. É como se a prosperidade já estivesse na minha porta, aguardando para entrar na minha vida, e quem estava fechando era eu, com essa dor de desvalorização, com medo de ser desvalorizada. Então se faz extremamente necessário que a gente trabalhe essa dor. Aí as pessoas que têm relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, né? O que acontece? Ela tá permitindo ser desvalorizada o tempo todo. Por quê? Porque lá no fundo ela acredita que ela não tem valor e que aquilo que ela tá recebendo é muito já pra ela. Entende? Então aí vem um cara e fala assim, né, começa a namorar com você, aí tem um dia que ele vai lá e sai com os amigos, vai pra uma gandaia, não te dá a mínima satisfação, né, e não sei o quê. E aí você fica com tanto medo de ser rejeitada, de ser abandonada, que você aceita aquilo. Também porque lá no fundo você acredita que não tem valor e que ele é bom demais, talvez ele descubra que eu não tenho valor, então eu tenho que aceitar, tenho que ficar caladinho. Aí você começa a aceitar.
Aceitar coisas que a pessoa faz com você. E aí, quando você vai aceitando, você tá passando a informação de pode fazer isso comigo. Eu realmente não tenho valor? Pode fazer. Ai, gente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque eu não consegui ler não, tá? Real, Dani. Real isso, Dani. O povo gasta com coisas inúteis e reclama que terapia é caro. Vejo muito isso. Pois é, porque não sabe ainda da importância, né? Eu gasto muito dinheiro com terapia e graças a Deus. Ela falou assim também, a Pri. Dani, acredito que muitos de nós fomos criados achando que se elogiar era ruim, que deveríamos deixar que os outros nos elogiassem. Com isso, buscamos a valorização vir do outro e não de nós. Exatamente, Pri. Tá vendo como são crenças, condicionamentos arraigados? A Ju Drummond falou aqui que estava refletindo bastante. O que vocês querem perguntar alguma coisa, gente? O que tá rolando aí? O que vocês estão sentindo e pensando aí agora, nesse momento? Alguém teve insights? O que vocês entenderam dessa live de hoje? Por favor, me ajudem aí, interajam comigo. Teve insight, Rafa? Eu me identifiquei com o seu relato. Você é advogado, né, Cláudia? A Drica também teve. Conta aí, gente. Divide aí alguma coisa comigo. Eu quero saber. Às vezes, se vocês falam alguma coisa, eu lembro de mais alguma coisa importante que eu tenho a dizer. Não ter medo de ter valor. Não ter medo de ter valor. Mas, especialmente, não ter medo de ser desvalorizado. Né? De sentir a dor do desvalor. Porque, olha, gente, a verdade, eu só consegui curar isso mesmo quando eu fiquei cara a cara com essa dor de não ter valor, sabe? Às vezes você quer agradar mais o outro do que a si. Sim, porque atrás disso tem a crença de eu não tenho valor, então pro outro não descobrir isso, eu fico entregando muito valor, né? Mais do que o normal. Que ainda preciso trabalhar a minha valorização. Não é só no trabalho terapêutico que se aplica, na vida toda, exatamente, Drica. Dani, você fez uma excelente observação, valorização é tudo. Isso, nuvens de algodão. Sou advogada, já trabalhei muito de graça, já deixei de pegar trabalho por achar que não era bom o suficiente. Hoje não mais. Sei que sei muito, mas ainda estou aprendendo a pagar. É importante isso, sabe? Porque, às vezes, quando a gente tem a dor de desvalorização, a gente tem uma tendência de desvalorizar o outro e a gente nem percebe, sabe? Quantas vezes eu me peguei olhando para uma coisa e falei, não vou pagar esse valor, não. Então, pode ser muito a comunicação, né? Essa comunicação desalinhada que eu citei, como também pode ser uma prática que você tem de desvalorizar o outro, como você já faz consigo mesmo. Aprendendo a cobrar, Cláudia, entendi. É no lidar com a equipe, com o chefe, com colegas de trabalho, sentir e dar-se conta de não ter valor é uma baita virada de chave. Reconhecer que se vê sem valor é reconhecer e perceber o valor que tem. Nossa, exatamente, Adriana, exatamente. Porque quando você entende o seu valor, você leva isso, você leva essa frequência para tudo na sua vida. Então você vai chegar num lugar e você vai ser valorizado por aquilo. Você vai vender algo e você vai ser valorizado por aquilo, sabe? As pessoas não vão mais ousar te tratarem com desvalor, porque o seu valor está emanando pelos seus poros, né? Então, a gente tem que buscar essencialmente essa dor de não ter valor. Que essa é uma dor infantil, uma dor da criança, muito comum. Eu arrisco a dizer que a maioria das crianças feridas tem essa dor, né? E que a gente precisa trabalhar ela, porque a gente só vai conseguir realmente perceber o
valor real quando a gente liberar essa dor. Porque o que acontece? Quando a gente cria essa dor de não ter valor, ela cria um congelamento, um endurecimento na nossa substância de alma. Então, mesmo que chegue alguém que me valoriza ao extremo, aquilo não entra em mim. Sabe? Porque a minha alma, aquela parte da minha alma perdeu a sua flexibilidade, a sua absorção das novas experiências, porque ela enrijeceu. Então, quando alguém me valoriza, eu nem vejo. Quando alguém me desvaloriza, eu vejo na hora, porque toca um lugar de dor. Sabe? E nossa live já tá quase acabando, né? Vocês não trouxeram nenhuma pergunta, né? Eu acho incrível, né? Vocês são muito inteligentes. Espero que esteja todo mundo sabendo aí quais são os próximos passos para dar. Eu vou pedir para quem estiver aqui, se puder compartilhar a live, dizer que foi legal, né? Vai ficar salva no YouTube, né? Amanhã mesmo deve subir pro YouTube. Então quem puder compartilhar no seu story falando dessa live, me marca para eu ver, né? E dizer, porque, gente, olha quantas pessoas que podem não fazer a mínima ideia do que tem por trás disso. Aí fica lá, não, deixa eu fazer mais uma pós, deixa eu tirar mais um certificado de não sei o que, deixa eu fazer mais uma faculdade. Aí no relacionamento, nossa, deixa eu melhorar o meu cabelo, o problema é a minha sobrancelha, deixa eu fazer uma consultoria de estilo. Não é nada disso, gente. Nada disso, isso vai só crescer as capas. Aí você pode gastar mundos e fundos para passar uma imagem de que tem valor, né? Você pode se vestir rica e fina, mas dentro de você a informação de não ter valor vai estar gritando tão alto que a pessoa vai ouvir a 5 quarteirões de distância, né? Então a gente tem que buscar essa nossa vibração, o nosso sentir valor. E esse valor só existe no nosso eu real, né? A gente não vai conseguir valorizar o que é falso. Então se a gente age a partir da máscara, na máscara não tem valor, não tem como, é impossível você se sentir muito valorizado na máscara. A máscara é uma farsa. Então você só vai realmente reconhecer o seu valor real no seu eu real. Por isso que é importante a gente voltar para o nosso eu real. Então assim, inclusive quem quiser saber mais informações, tem um link, né, no meu site, né, desse curso que eu tenho, que é o De Volta ao Eu Real, que vai ensinando você a fazer essa caminhada de volta em camadas e curando todas essas dores que te impedem de realmente vivenciar essa sensação de prazer, de plenitude, de realização, de valorização, de alegria, de amor próprio, né? Só no eu real que é possível vivenciar isso de verdade. Tá bom, meus amores? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, todas vocês, né? Espero ter contribuído aí. Um beijo e fiquem com Deus, que já vai cair aqui a live. Tchau, tchau!